Bom dia! Tudo bem com vocês? Olha o modão aí, hein? Eita, nós! Eu moro no pé da serra, lá na barranca do rio. A neblina baixa cedo, quando é noite de frio. Eu visto meu casaco, meu cachecol cor de anil. Por que será que veio essa música, hein? Tomo um cafezinho quente. Vocês pesquisaram sobre os autores pré-modernistas? Quem pesquisou sabe o porquê da viola caipira aqui. Temos escritores representantes dos sertanejos. Saio cortando estradão, vou cuidar da minha roça. O sertão é diferente, às 9 horas se almoça. E aí, meu povo, tudo bem? Para quem pesquisou os escritores, né, que são classificados como pré-modernistas, entendem o porquê dessa viola caipira logo cedo aí tocando, né? Então, nós temos alguns representantes aí do caipira, né? Seja ele paulista, seja ele lá do Nordeste, né? Temos escritores super interessantes que falaram dessas personagens, né? O que é um prenúncio do que vem pela frente no modernismo, uma vez que uma fase toda do modernismo é tida como regionalista, isso mesmo. Então, aqui no pré-modernismo já temos esse indício, esse início, né, de trabalhar com os temas do regionalismo, ok? Então, vamos lá. Aqui, na última aula, a gente falou sobre o contexto histórico, nada pacífico, né, do pré-modernismo. Nós falamos sobre as principais características, certo? Que não foi um movimento literário, mas sim foi um período de transição. O retrato do sertão nordestino, dos caipiras interioranos, né, das pessoas que moravam nos subúrbios do Rio de Janeiro, dos grandes centros. E aqui, como eu disse, né, entre o regionalismo, o retrato desses humanos marginalizados, os mulatos, os caipiras, o sertanejo nordestino, e a inclusão de fatos históricos, como a guerra, como a presença do presidente Floriano Peixoto, como a Guerra de Canudos. Então, coisas que aconteceram de verdade apareceram aqui na literatura, certo? Então, a gente tem aqui a descoberta do Brasil. Ok? Aqui tinha atividade, né? Para vocês entenderem como o Lima Barreto fez a crítica, né, à urbanização do Rio de Janeiro. Então, ele descreve o bairro do Andaraí como um ambiente triste e úmido, e a Copacabana e Botafogo como um lugar mais solar, alegre, né? Os adjetivos aqui têm total diferença, né, na forma como vem a descrição, tão triste, úmido, o outro, as tacanhas, as bombásticas, ok? Então, com isso a gente percebe que há uma diferença social entre os bairros, nada muito diferente de hoje. Então, quando a gente passeia pela Paulista, a gente vê uma estrutura de bairro, né, dos jardins. Quando a gente passeia pela nossa periferia, a gente vê como é diferente. E por que existe essa diferença? Porque onde circula o dinheiro é mais interessante que se seja mais organizado, né? Então circula mais dinheiro naquele lugar, ou aquele lugar traz mais dinheiro para o município, então é de interesse que ali seja estruturado, né? E para quem é mais pobre, periférico, né, fica mais difícil, até porque as pessoas vão construindo as casas da maneira que pode, muitas vezes não tem grana para contratar um engenheiro, um arquiteto para fazer a decoração, para pendurar os lustres de cristais, né? Então a gente vive nessa realidade. Aqui tem o link do conto na íntegra, e aqui a gente vai falar um pouquinho dos sertões.
que foi uma obra escrita por esse autor, Euclides da Cunha, do Bigodon aqui, né? Esses 2 vídeos que aparecem aí no link é super importante vocês assistirem. Por quê? Os Sertões é uma obra construída por Euclides da Cunha em decorrência do trabalho dele que ele fez como jornalista ao Estadão. Então ele foi como correspondente de guerra cobrir, né, a Guerra de Canudos, lá na Bahia, ok? Então, esse primeiro vídeo vai trazer o contexto histórico da guerra, o que aconteceu para ver essa guerra. E no outro é uma animaçãozinha de 1 minuto tentando explicar um pouquinho da obra dos Sertões, ok? Então, extremamente importante que vocês assistam. O Euclides da Cunha, ele é uma personagem bem polêmica, icônica. Ele nasceu no Rio, mas foi criado na Bahia e morou em São Paulo. Ele cursou as escolas militares, né? Ele fez cursos de engenharia, ciências naturais, e então ele tinha, né, uma personalidade positivista e republicana. Então aqui o perfil do Euclides da Cunha é completamente diferente do perfil do Lima Barreto, porque o Lima Barreto tinha um lugar de fala de um literato negro que não teve o seu reconhecimento em vida, acabou afundando-se no alcoolismo e morreu no manicômio sem ter o reconhecimento. Olha que triste, né? E o Euclides da Cunha já era culto, então ele já acreditava aí nessa corrente filosófica do determinismo, que você é fruto do meio e da raça. Não tinha como Lima Barreto concordar com isso, uma vez que ele era negro, né? Não dava para ele crer que por ele ser negro ele era incapaz em relação a um branco, por exemplo, tá? Então aqui o Euclides, ele tem outro lugar de fala, né? Um homem branco, personalidade positivista, era um militar, tinha estudado uma escola militar, era republicano. Ele veio para São Paulo, ele construiu algumas pontes, inclusive tem um museu sobre ele no interior de São Paulo, porque ele trabalhou lá, foi construtor e também foi jornalista, repórter, né? Então, olha, ele foi escritor, professor, sociólogo, repórter jornalístico, historiador e engenheiro. Pouca coisa, né? Imagina. Olha o tanto, né, de talento que ele tinha e de coisas que ele desenvolveu na vida dele, certo? Então, quando ele veio para São Paulo, ele foi encarregado pela Folha de São Paulo para cobrir a guerra liderada por Antônio Conselheiro, que foi a Guerra de Canudos, ok? Como ele foi enviado pelo jornal e ele tinha essa visão positivista, ele acreditava que realmente os moradores daquela região de Campo Belo, que era o nome da região, eles eram realmente jagunços, mal intencionados, bandidos, né? Como o exército estava pintando, né? Contudo, a realidade não foi bem essa, né? E é importante que vocês retomem lá os videozinhos que vai trazer o contexto. E Euclides da Cunha, ele viu, né, a atrocidade que aconteceu ali, e aí, tanto que no livro dele, ele diz, né, que se tinha uma impressão, mas quando ele foi lá cobrir o evento, ele teve outra, ok? Ele foi casado com a Ana Emília, que era uma mulher muito bonita. E a Ana Emília, ela teve um caso extraconjugal. Ela era apaixonada por um atirador do exército. E o Euclides da Cunha, sabendo da traição, foi até a casa, né, do amante dela e chegou lá atirando, deu 5 tiros nele, mais alguns tiros no irmão dele. O irmão dele ficou paraplégico, ele era do exército e era jogador de futebol, já tinha participado de algumas competições. E aí, o que aconteceu? Ele até cometeu suicídio depois, né, em decorrência de ser alvejado pelos tiros de Euclides da Cunha. Contudo, o oficial do exército, amante de Ana Emília, era atirador. Então, em legítima defesa, ele atirou e matou Euclides da Cunha. E aí, anos mais tarde, o Euclides da Cunha, filho, né, o filho do então escritor, foi tentar a vingança. Aconteceu mais ou menos a mesma coisa, esperou ele num cartório, um lugar assim,
e aí meteu tiro nele, aí ele também não morreu na ocasião e andava armado por ser militar e matou também um filho. Claro que em decorrência disso o romance declinou, né? Porque uma coisa é você perder, ficar viúva, outra coisa é você perder um filho. Mas é uma história bem interessante, tem até entrevistas da filha desse atirador, né? Com outra mulher, que depois ele se casou novamente, como foi e tal, né? A situação. Então, bem interessante aqui a história dele. E trágica, né? Morreu aí baleado, mas né, em legítima defesa do outro. Então, o machismo tóxico, né, de você ter que lavar a sua honra com o sangue do seu oponente, né, e aí acabou nesse final trágico para todo mundo, né. Então, vou falar um pouquinho dos Sertões. Essa é uma obra maravilhosa, extensa, e é uma obra que não é fictícia. Ué, professora, mas se ela não é fictícia, por que que ela é literária? A literatura não é ficção? Na maioria das vezes sim, mas nem sempre. Então, vamos lá. Apesar de ter uma visão do mundo determinista, denuncia a difícil realidade do sertanejo nordestino, por isso é pré-modernista. Então, pré-modernista porque vem antes e abre as portas para o modernismo, ok? Então, como eu disse, né, o modernismo é uma escola literária que a gente vai estudar a seguir e retratava bastante a realidade brasileira. Aqui, o determinismo ele era inerente do século XIX, né, do realismo, do naturalismo. Mas o Euclides da Cunha, pelo lugar, o posto que ele ocupou, ele tinha essa visão, ok? Mesmo não sendo ficção, o livro Os Sertões pode ser chamado de literário pelo tratamento do assunto e da linguagem. A gente vai ler uns trechos, não tem como você ler e falar, isso aqui é um texto meramente informativo. Não, ele é muito bonito, muito poético, para dizer que é um texto só, uma notícia, né? Uma reportagem, ok? Então, ele é considerado de literatura pela linguagem dele e pelo tratamento que o autor deu ao assunto, tá? Mas não é uma ficção, é um relato do que ele viveu lá na Bahia, certo? Lembrando, gente, Guerra de Canudos foi na Bahia, tá? Segundo o autor, os sertanejos de Canudos não poderiam ser considerados culpados, mas sim a consequência de uma série de fatores econômicos, geográficos, raciais e históricos. É o determinismo. Então, eles eram fruto do meio. Eles não tinham como ser outras pessoas porque ele está determinado a ser aquilo que o meio, que a raça dele lhe confere, tá? E também, a culpa também pelo abandono do governo é a miséria que levou a população ao fanatismo religioso pelo comando do profeta Antônio Conselheiro. A figura de Antônio Conselheiro também é muito simbólica, é super interessante. Há filme sobre a Guerra de Canudos, então é super legal vocês se aprofundarem nisso, é muito interessante, faz parte da nossa cultura, né? Então, o que acontecia? Sertão baiano, seca, miséria, os impostos altíssimos, aí aparece um cara super religioso, falando do amor, né, do amor de Deus, da solidariedade, aí de repente ele começa também a inflar os ânimos, né, dos fazendeiros e da população a não pagar os impostos que eram altíssimos, e aí eles fundam uma comunidade em Campo Belo, que é um lugar estrategicamente pensado ali, não era um lugar de fácil acesso, e eles criam ali uma comunidade, né, e ali então eles começam a comercializar o bode, a carne do bode, o couro do bode, o que não era, o que sobrava da necessidade deles, eles exportavam. Então, eles criaram uma sociedade ali, né? E isso começou a incomodar os políticos, incomodar a igreja, e aí, então, deflagrou-se, né, a revolta, tudo, e então foi aí que o Euclides da Cunha foi mandado a cobrir essa guerra. A estrutura da obra
é dividida em 3, ok? Então, a terra, o homem e a luta. A terra vai tratar sobre a região. Então, como Euclides da Cunha tinha conhecimentos geográficos, ele vai dizer detalhadamente, inclusive, né, até com alguns nomes aí específicos, sobre o relevo e o clima. Tá? Então, só a primeira parte, porque ele tem que fundamentar a teoria dele determinista. Então, ele vai falar do ambiente, né, da terra ali. Depois, ele vai falar sobre o homem, sobre a raça, né? Então, ele faz um trabalho super elaborado sobre a origem brasileira, né? E a ação do meio, ou seja, da terra, da região, sobre a formação das raças, a origem dos mestiços, né? E uma bela análise de tipos distintos. Então, ele vai traçar paralelos com os nordestinos e os gaúchos, né? Enfim, o Antônio Conselheiro. Então, ele quer embasar a tese, né, determinista. E, por fim, a última parte do livro vai falar sobre a luta, né? Que é o relato da guerra mesmo, do conflito, e o que justificou a guerra, ok? Então, é um livro extremamente denso, assim, é uma obra extensa, é uma obra fantástica, né? Do ponto de vista literário, e é super importante, uma das mais renomadas mesmo da nossa literatura, tá? E aqui tem os trechos, ok? Eu vou ler só um pedacinho de cada, porque aí vocês terão acesso aos slides e depois, né, vocês podem ler o material. Ao sobrevir das chuvas, a terra, como vimos, transfigura-se em mutações fantásticas, contrastando com a desolação anterior. Os vales secos fazem-se rios, insulam-se os cômoros escalvados, repentinamente verdejantes. A vegetação recama de flores, cobrindo-os os grotões escancelados, e disfarça a dureza das barrancas, e arredonda em colinas os acervos de blocos disjungidos, de sorte que as chapadas grandes, entremeadas com vales, se ligam em curvas mais suaves aos tabuleiros altos. Cai a temperatura. Com o desaparecer das soalheiras, anula-se a secura anormal dos ares. Novos tons na paisagem. A transparência do espaço salienta as linhas mais ligeiras, em todas as variantes da forma e da cor. Então, aqui ele está fazendo uma descrição detalhada de quando chove no sertão, né? Que aquele aspecto seco, duro, né? Se cobre de verde, do colorido das flores, né? Então, aqui é essa descrição. No homem, a gente tem essa frase que é bem famosa, né? O sertanejo é, antes de tudo, um forte. Então, aqui ele está detalhando e descrevendo o sertanejo. Então, não tem o raquitismo exaustivo dos mestiços neurastênicos do litoral. Então, está comparando o sertanejo com os caiçaras, né, que a gente chama hoje. A sua aparência, entretanto, ao primeiro lance de vista, revela o contrário. Falta-lhe a plástica impecável, o desempenho, a estrutura corretíssima das organizações atléticas. É desgracioso, desengonçado, torto, Hércules Quasímodo. Reflete no aspecto a fealdade típica dos fracos. Então, aqui ele está descrevendo o nordestino, né, daquela região. Hércules é a figura de força, né, de grandeza, de poder. E o Quasímodo, que era o corcunda de Notre Dame. Olha a metáfora, a imagem que ele utiliza para comparar, né, os nordestinos. Então, ele é forte, ele é forte por conta do trabalho, mas ele é feio, ele é desengonçado. E aí até a maneira como ele anda, ó, caminhando mesmo a passo rápido, não traça a trajetória retilínea e firme. Então eles não andam em linha reta, eles andam sinuosos. E isso, ele confere essa realidade, né, às trilhas do sertão. Então, como o sertão é sinuoso, o sertanejo ele não anda em linha reta porque para ter que ficar desviando das pedras e tal. Então, olha que visão determinista, né, do homem. E aqui a luta. Essa parte é super triste, né?
a descrição aqui que ele vê, né, da guerra, né? Então, ele até fala, né, um pormenor doloroso, né? Então aqui tá falando que pegaram os cadáveres, queimaram, cortaram as cabeças e colocaram uma intestando com a outra, ou seja, uma de frente para a outra na pista, né, ali. E aí aquele relevo cinza do sertão ficou colorido pelas fardas, o brilho dos capes, né, e dos acessórios dos soldados, o sangue, né? E então, olha como ele termina, era assombroso, como um manequim terrivelmente lúgubre, porque empalaram, né? Aqui um coronel, enfim, né? Aqui tá dizendo direitinho. Então, era um manequim terrivelmente lúgubre, o cadáver desaprumado, braços e pernas pendidos, oscilando à feição do vento no galho flexível e vergado. Aparência nos ermos feito uma visão demoníaca, né? Então, olha só como ele descreve a cena que ele viu ali, né? Da morte, né? Da devastação. Ok? Então, para vocês terem uma ideia aqui, né? Da linguagem empregada, da visão que ele tinha, ok? Então, aqui a gente falou sobre Euclides da Cunha, certo? No próximo vídeo eu vou abordar os outros autores, tá? Então a gente vai falar sobre o Augusto dos Anjos e o Monteiro Lobato, ok? É isso, gente, até mais.